a gente tem, assim, né, só fechando aí, né, essa questão, só para a gente assimilar melhor, né, eu vou voltar até nesse slide, né, a gente vai ter um comportamento, né, cada praia, tá, vai ter um comportamento conforme aquilo que está atrás dela, que é a planície costeira, aquilo que está na frente, né, e a gente vai ter esses exemplos, essas duas categorias, né, extremas, né, as dissipativas, as reflectivas, ou reflexivas, né, e as intermediárias no meio, tá. A gente tem muitas praias, tem essa, assim, existem praias que são aquela cara, assim, como eu falei, né, olha, Ilha Comprida é dissipativa de alta energia o tempo todo, tá? Boiçucanga, Massaguaçu, são reflexivas o tempo todo, tá? Só que essas intermediárias são aquelas que ficam né? Então a gente pode centrar Maresias como sendo a mais intermediária que tem, né? E aí as outras, muitas outras praias, elas ficam com essas tendências, né? Elas são intermediárias, mas elas vão para um lado do dissipativo ou para o lado do refletivo. Tá? Então, os exemplos que eu dei aqui era justamente para mostrar essas variações, tá? Porque a gente vai ter uma praia intermediária, vai como Maresias, que é aquela estado bem, né? Então, eu mostrei exemplos, né? E aí, no meio do caminho, a gente vai ter essas que vão para um lado ou vão para o outro, tá? Elas são intermediárias, mas elas vão ter uma tendência hora dissipativa ou uma tendência reflexiva, tá? Isso vai depender muito do que? Da exposição de onda, tá? Então, isso é uma coisa importante, né? Se ela está mais exposta a ondas, se ela está mais abrigada às ondas, tá? Então, a gente pode imaginar que aquelas praias que são abertas para o mar, tá? E que não tem ilha na frente, nada que vamos dizer assim, que segure essa energia, elas vão ser para as dissipativas mais, para as tendências vai ser mais exposta, né? Então, ou ela vai ser intermediária com tendência dissipativa, tá? Se ela tiver um perfil voltado para essas características, né, tá? Ou ela vai ser com tendência reflexiva, tá bom? Então, por isso que eu dei os exemplos, né, os extremos aqui, né, da Ilha Comprida, como é aquela que não tem nada na frente, né? E sim, então tem um conjunto de características, né? As praias, quem que não... as praias dissipativas, tá? E as intermediárias com tendências dissipativas, tá? Ou dissipativas, né, com tendência intermediária, são aquelas praias, né, além de todo o conjunto que eu já dei, então ela é uma praia com areia, elas são praias aí, né, com areias mais finas, tá, praias que têm uma zona de surf mais larga, tá, e elas também formam dunas, porque elas têm granulometrias, né, mais finas aí, né, e tem condição de ter vento para deslocar esses sedimentos aqui. Tá certo? Então, fica aí, né, uma outra característica que é a presença de dunas também. As dunas, ou empilhamentos eólicos, né, ou dunas embrionárias, né, ou mesmo um sistema mesmo de dunas frontais, tá bom? Tá? Então, aquelas praias, por exemplo, essas praias aqui, né, que são dissipativas de baixa energia, né, elas não vão ter, a possibilidade de ter vento nela, né, é bem baixo. Então, assim, embora ela tenha uma granulometria boa para formar, né, para ter duna, ela não vai ter, tá? Ela pode ter algum empilhamentozinho eólico em determinadas condições, mas como ela é abrigada, né, a condição de bater vento, então, assim, a gente já vai mais uma característica, né, é que as praias abrigadas ou as praias abertas são aquelas onde a gente vai ter mais condição de formar duna, porque aí você vai ter vento mais, ela está mais exposta, não só a ação de ondas, como a ação de ventos, né, que vem do mar, tá bom? Tá? Então, aí os extremos, estou passando novamente, né, tá? E então, sempre vai depender se ela é abrigada ou se ela é exposta. Por isso que eu coloco alta energia e baixa energia de onda, né, tá? Tá certo? Então, Maresias aí. Deu para entender, Carlos? Ô, professor, é que eu estou vendo do celular aqui, talvez tenha no primeiro Tá. slide, né? O que eu anotei aqui, que eu entendi, é dissipativa com baixa energia com alta, são duas, né? Isso. A gente tem sempre assim.
é uma característica. Sempre eu vou ter aquelas praias que são abertas, né, que eu vou ter maior energia de onda, né, e sempre eu vou ter aquela mesma morfodinâmica quando ela é abrigada. Então, o que eu mostrei aqui é isso. Sempre estou mostrando uma praia abrigada, né, aqui, né? Sempre as abrigadas, as reflectivas abrigadas, as reflectivas abertas, né? As dissipativas abrigadas e as dissipativas abertas, tá? Entendeu? Assim, né? De alta energia. A explicação eu até anotei e prestei atenção, mas é a questão da... Que eu acho que eu peguei 7 tipos, são isso? E tem um monte de tipo, porque você tem as tendências, né? Então, eu assim, anotei dissipativa baixa, alta, reflectiva e 3 baixa, intermediárias. alta. Não, 4. Então, as intermediárias. O que a gente pode ter de intermediário, né? 4 intermediárias. A gente tem aquelas intermediárias. Então tá certo. A gente tem as intermediárias, né? As intermediárias, que é, por exemplo, maresias. A partir dela você vai ter as intermediárias que podem ter tendências, né? E aí você entra com as tendências dissipativas de alta, tendência dissipativa de baixa, tendência reflexiva de alta, tendência reflexiva de baixa. Entendeu? Agora fiquei entendi bem, que é 2 dissipativas, uma reflectiva, uma intermediária e 3 intermediárias com relação às 2 dissipativas e a reflectiva. Isso. Então, que é a tendência, né? Que é isso aqui, Isso, né? com tendência, tá. Mas agora você ficou bem entendido. Sempre. Então, você tem aqui, ó, nesse slide, as intermediárias, né? Você tem os 2 extremos, dissipativa e reflectiva. Nesses 2 extremos, você tem as expostas, que são de alta, né? E as abrigadas, que são de baixa, tá? E isso vai tudo modificar o perfil também, né? Da praia, conforme a gente está mostrando aqui. Tá? E aí você tem as intermediárias que vai ter essas tendências aqui e as intermediárias que vão ter essas tendências aqui, tá? De reflexiva e de dissipativa, tá? E aqui no estado de São Paulo a gente tem de tudo, realmente tem de tudo. Tá bom? Obrigado. Imagina. Então, tinha uma outra pergunta que estava no chat, que eu não... Você pode repetir para mim, por favor, Raquel? Na verdade, eu acredito que a Paula, ela gostaria de alguns de Bertioga. De praias de Bertioga, isso. Olha, as praias de Bertioga, elas são intermediárias, tá? Assim, então a gente pode ter a praia da Enseada de Bertioga, né? Ela é intermediária, tá? Com tendência dissipativa de alta energia. Itaguaré também é intermediário, tá? Com também a mesma coisa, com tendência dissipativa de alta. Guaratuba também, certo? Qual mais? Guracéia também. São todas, as de Bertioga são todas elas intermediárias, tá? Obrigada, professora. Tá, com tendência dissipativa de alta, tá? Porque elas são então, são mais expostas, tal, tá bom? Então, vamos lá, então. Então, como agora há pouco eu falei em deriva litorânea, falei em corrente de retorno, meu Deus, o que é isso, né? Bom, então aqui a gente tem uma figurinha, né, que mostra o que é deriva litorânea, né? O que é corrente de deriva litorânea? Vocês devem saber, né? Na verdade, vocês já devem ter sentido essa corrente. Quando a gente entra numa praia e que a gente sente puxando, né? Que o mar está puxando de um lado para um lado ou para o outro, essa é a corrente de deriva litorânea, tá? Essa corrente, ela ocorre na zona de surf, né? Então, perdão, gente, ela ocorre na zona de surf. E por que ela ocorre, né? Então, vamos imaginar que a gente tem uma linha de costa, tem uma praia, e aqui é o trem de ondas vindo, né? Então, esse trem de ondas, quando ele entra em ângulo, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai tocar nessa parte aqui primeiro, ó, o mesmo trem de onda, né? Ele encosta aqui primeiro, nesse trecho aqui da linha de costa, tá? Então, veja, quando ele encosta, o que ele vai fazendo? Ele vai sofrendo, né, um atraso, né? E esse atraso, claro, o trem continua, certo? Vai embora, né? E esse atraso faz com que comece a se gerar uma corrente nesse sentido, justamente no sentido para onde ela tá do ângulo agudo,
que ele está fazendo com a linha de costa, tá? Então, esta corrente é a corrente que a gente chama de corrente de deriva litorânea. Ela empurra a gente, e ela empurra sedimento, ela empurra lixo, ela vai transportar tudo que puder, tá? E ela, então, ela é formada por ondas, né? Pela atuação das ondas na linha de costa, certo? Na face praial, né? Então, na face litorânea, isso aqui é face litorânea, né? E na face praial, que é onde a onda espraia, né? Ela arrebenta e espraia para cima do estirância, do baixo estirância, né? Ela vai formar um zigue-zague, assim, um transporte de serra, mas que tem o mesmo sentido da deriva, tá? Então, depois eu vou falar de um método que eu desenvolvi no meu doutorado, justamente para identificar essas células, né? Como é que é o comportamento da deriva litorânea ao longo de um arco praial, tá? E isso é importante porque a gente vai ver que a gente tem onde essa corrente começa, ela erode, como eu falei, ela transporta sedimento, né? Então, onde ela começa, sempre onde a corrente de deriva começa, ela erode, aí ela vai transportando esse sedimento, e aonde ela termina, se ela terminar aqui, por exemplo, ela vai depositar esse sedimento, tá bom? Então, esse é o ciclo normal, tudo isso é normal. Quando eu falo em erosão, transporte, deposição, eu estou falando em um ciclo de sedimentação, tá? Que ocorre o tempo todo na praia, tá? O tempo todo as areias estão sendo transportadas pela deriva litorânea, certo? Então acabou aqui, ela vem, aí ela vai sair para fora, essa corrente, claro, não vai formar, né? Se essa praia terminar aqui, a corrente vai ter que sair para algum lugar, né? E quando ela sai, ela forma uma corrente de retorno. Isso é muito comum perto de embasamento, né? Perto de morros, assim, né? Quando uma praia termina, tá? Tem vários lugares aí que ocorre. Bom, além disso, nós também temos, né, fazendo, né, parte desse sistema, né, as correntes de costa dentro, costa fora, que essa mesma onda, né, quando ela vem, ela empurra sedimento nesse sentido, tá? Então, ela está empurrando o sedimento para a praia. E quando tem o refluxo, ela tira sedimento da praia e joga sedimento para fora. Então, a gente tem todos esses tipos, né, de movimentos aí. Bom, e a corrente de retorno, né? Quando a gente tem duas células de deriva litorânea de sentidos opostos, tá? Uma célula vindo para cá e uma célula vindo para lá, a gente vai, né? Quando elas se encontram, né? Quando essas duas correntes se encontram, não vai formar um chafariz, né? Certo? Então ela forma uma terceira componente que joga para o mar, tá? Que é a corrente de retorno, né? Eu coloquei até aqui um exemplo de uma placa, né, que tem em algumas praias do litoral norte, a gente tem essas placas, aqui no caso de Ubatuba, né, a gente tem essas placas, é bem bacana ter essas placas, né, para informar as pessoas, né, e onde tem corrente de retorno, né, sempre vai ter aquela placa de perigo, né, os guarda-vidas, eles sempre colocam aquela placa de perigo em frente a essas correntes, né, então foi o que eu falei para vocês, elas ocorrem justamente pelo encontro de duas células de deriva litorânea. Tá? Então, ou então, quando a célula termina, na verdade, ela desemboca num lugar, tem um embasamento, como é nesse caso aqui, né? E aí ela pega e sai, né? Sai para fora. Eu vou mostrar alguns exemplos disso. Então, a corrente vem, ela joga, né? Claro, esse desenho assim não é um desenho, né, muito, né, mas é isso que acontece. Ela é um canal, a gente sempre tem um canal. E aí que as pessoas correm muito risco, né? As pessoas se afogam aqui, porque elas caem num canal desses, né? De corrente de retorno, e aí os surfistas adoram, porque os surfistas saem de boa aqui, né? Muito facilmente, só que eles estão em cima de uma prancha, eles sabem que ali no largo vai dissipar, né? A corrente dissipa mesmo, e depois eles voltam, quer dizer, aí eles pegam onda e vêm por aqui, tá? Então, no caso, a gente sempre tem que tomar, claro, muito cuidado onde tem depois eu vou mostrar como é que a gente enxerga essas correntes, né? Então, no caso do embasamento, foi aquele que eu mostrei aqui na figurinha, né? Terminou a corrente, ela sai para o largo, que é isso aqui. Tem um embasamento aqui, a célula vinha para cá, termina e joga lá para o largo, tá? Isso também acontece também em desembocaduras de rios, de lagunas, né? Tem muita situação dessa,
tá? Porque você tem nas desembocaduras de rio, no caso, não é corrente de retorno, mas é o fluxo fluvial, né? Ou o fluxo lagunar que está soltando ali, né? O do estuário, né? Que está soltando a sua água e aí ela pode, as pessoas se acidentam aqui também, tá? Nessas desembocaduras, isso aqui acontece, tá? Então não é bem chamado corrente de retorno, né? Tá bom? Nesses casos. Bom, então aí eu vou dar alguns exemplos, né? Então, assim, aqui, bem didático, né? Essa é uma foto aqui da Praia da Enseada, no Guarujá. Então, vejam como é que a gente identifica, né? Então, eu fiz aqui uns desenhinhos para vocês verem, assim, né? Então, eu tenho a barra de deriva litorânea aqui, como eu falei para vocês, né? Aqui tem uma outra barra, tem um outro banco aqui, né? A gente vê claramente porque você tem onda aqui formando também, né? Tá? Mas a principal tá aqui. Então, a gente tem a barra de deriva litorânea principal aqui, tá? Aqui a gente tem, aqui tem um exemplo bem legalzinho, né? Que dá para ver, né? Então, eu tenho uma barra aqui e eu tenho outro, né? O banco, né? Um banco aqui, um outro banco aqui, né? E aqui no meio, né? Ela quebrou, só que ela a arrebentação não continua, porque aqui está mais fundo, tá? Então, aqui eu fiz um desenho do canal da deriva litorânea, para vocês imaginarem como é que isso acontece. E lá na frente ela quebra de novo, certo? Portanto, está mais raso, né? E depois ela continua, tá? Então, mostrando, né, um pouquinho do que a gente já viu lá nos slides anteriores, né? E aqui, uma corrente de retorno. Tá vendo que a barra tá aqui, a gente tem uma, eu não quis fazer um desenho aqui para não atrapalhar, que estava bem fininho. Então aqui a gente tem uma corrente de retorno, então um canal, né, uma parte mais funda. Toda vez que você tem essa parte mais funda é onde a onda para de arrebentar. Então a gente tem uma corrente de retorno, portanto a gente deve ter uma célula nesse sentido e outra célula nesse sentido da deriva, tá? E aqui a gente tem, bem perto do embasamento aqui, do Morro da Campina, a gente tem uma super corrente de retorno, que a gente chama de mega corrente de retorno, né? Que é justamente porque eu tenho uma célula para cá e que termina e ela vai sair para fora, né? Ela é muito usada por surfista aqui também. E olha só, tudo isso que a gente está vendo, que é o espraiamento dela, né? Que é a cabeça, a gente chama de cabeça da Rip Current, né? Ou corrente de retorno, né? Aquela marca de roupa Rip Curl, de roupa de surf, né, de surfista, ela vem disso, né, da corrente de retorno, tá? Então, a boca dela. Bom, o que acontece? Você sai aqui, então, se você entra nessa corrente, você está claramente, claro, você vai ser levado para fora, mas depois ela espraia, quer dizer, ela diminui a sua energia, né? Então, ó, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma corrente que está levando o sedimento para fora e ele vai espraiar um pouco esse sedimento vai ser jogado aqui. Tá? E claro, depois parte, volta, enfim, né, em termos de ciclo. E aqui eu mostro algumas morfologias, né, porque eu tenho morfologias assim, como essa que a gente está vendo, né, geralmente eu tenho cúspides, né, associados com essas correntes de retorno, uma outra forma da gente enxergar, a gente viu lá na praia de Maresias isso bastante, né, a gente tem cúspides praiais, tá? Que são justamente geradas, né, por conta dessas correntes de retorno, então é uma morfologia rítmica, e ela é uma morfologia que vai mudando ao longo da praia, né, ao longo do tempo também, tem hora que forma, tem hora que não forma, né, e onde a gente tem, então, duas células de deriva que se encontram, né, então elas estão formando aqui uma depressão, vamos dizer assim, um embaiamento na praia, né, tá, e aí elas jogam sedimento para fora. E, claro, interrompem a barra de deriva litorânea aqui, tá? Interrompem para jogar para fora essa corrente, tá? Aquela que não vai virar chafariz, né? Tá bom? Certo? Então, esse é um tipo isso é muito comum nas praias intermediárias, muito comum, tá? Que é o que a gente está vendo aqui na Praia da Enseada, né? Que é intermediária, mas com aquela tendênciazinha dissipativa, tá certo? Bom, é uma praia de areias finas, né, muito finas, que tem duna, né, ela faz duna, enfim, tá? E aí a gente também pode ter uma situação onde ela é inclinada. Nessa praia, a gente também tem correntes de retorno que fazem tem esse tipo de comportamento, né, mas ela acaba ficando inclinada. Isso acontece muito nessa praia aqui, tá? Na praia de Maresias, ela é mais assim, né, enfim. Vamos lá.
Então, a gente tem esse tipo de comportamento nesse tipo de praia, né, nas intermediárias, né. Só que aí, às vezes, a gente tem, em alguns outros tipos de praia, principalmente nas praias reflexivas, a gente tem um outro tipo de comportamento. Isso acontece muito lá em Massaguaçu, acontece em Boiçucanga, né, onde, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma praia, uma cúspide, né? E ao invés que é uma cúspide maior, né? Uma morfologia bem mais proeminente, né? Onde ela não sai aqui pelo meio, ela sai justamente na cabeça da cúspide, né? Que é esse tipo de coisa. Então, esse dia estava bem didático aqui, essa praia. Então, a gente vê aqui a situação aqui da corrente de retorno gerando aqui, né? Bom, então, como eu falei para vocês, né, a questão do transporte costa dentro, costa fora, né, como é que ele funciona ali, né, embaixo, né? Então, vamos imaginar a praia, tá? Então, a gente tem lá o estirante aqui, né, e aqui os bancos, né, uma morfologia múltipla de bancos, né, no caso, tá, de uma praia intermediária, né, intermediária de alta energia, eu diria, né, pelo caso, pela essa formação de bancos aqui. Então, vejam, então, a onda, né, vem trazendo, vem arrastando no fundo, né, que a gente tem o desenvolvimento das correntes de retorno, elas estão acontecendo, desculpa, da corrente de deriva litorânea, tá acontecendo aqui, tá? E aí você tem transporte, né, de sedimentos, parte desse sedimento, ele volta com a onda, inclusive, né, se você, quem já não tomou um capote numa onda, né? Então, principalmente, a gente toma capote, principalmente nessa situação. Quando a gente tá, aqui tá fundo, você tá de boa, tal, enfim, ou aqui tá mais fundo, você tá de boa, aí você toma um capote, né? Geralmente é isso. Então, vem aquele vagalhão em cima da gente, e quem já não ralou no fundo, né? Então, assim, o transporte que acontece é exatamente esse, vem o vagalhão, então ele tira sedimento de fundo, esse sedimento volta, tá? Pode ir para fora, e parte desse sedimento continua subindo, né? E isso aqui é que faz o empilhamento dessas barras aqui, tá? Esse tipo de... Aqui é o refluxo, né? A onda vem, espraia ali e joga. Então, aqui, nesse refluxo, empilha, né? Com deriva litorânea atuando aqui, e aí você tem o desenvolvimento das barras, tá certo? Bom, o que é legal, assim, a gente também saber, né? Quando a gente tem um evento de ressaca, né? Nesse evento de ressaca, claro, as ondas vêm com muita energia, então isso aqui está lá fervilhando, né? Jogando sedimento, tirando sedimento, enfim, né? E essa onda vem e vai lá, as ondas e marés, isso tudo sobe, sobre elevação sobe, e inunda a praia lá, vai bater lá na duna, se tiver duna, ou vai arragar, ou vai bater no muro, né? E vai dar um arraso lá na praia, né? Esse sedimento que vai sair daqui, vem para cá, vem para esse lago e fica estocado aqui. Depois, por isso que depois de uma tempestade, principalmente, né? E claro, durante a tempestade, mas depois da tempestade, o mar, vamos dizer assim, essas barras elas vão ficar muito confusas ali, né? Então a gente vai ter um período assim, e o surfista adora ir lá, né? Porque é justamente a hora que ele vai conseguir ter umas ondas mais legais, tal, porque isso tudo aqui é refeito, né? E o estoque de areia que saiu lá da praia vem para esse largo aqui. Claro, parte vai embora para fora, sai da praia, mas grande parte fica estocado aí no perfil submerso e reafeiçoando essas barras. Aí quando você sai da temporada de ressacas, né, que a gente sabe que vai de abril até setembro, principalmente, né? Claro que tem anos anômalos onde isso é o ano todo, mas quando você sai dessa temporada, aí você vai ter, então, você entra no verão, né? Que aí esse sedimento que estava estocado aqui nessas barras, ele começa a voltar para a praia, tá? Aí chove menos, aí não tem ressaca, aí ele começa a dar um, vamos dizer assim, uma favorecida para a praia e começa a voltar para a praia, tá bom? Chove, quer dizer, chove bastante, né? É que tem menos ciclone, né? Que você tem menos frentes frias entrando, mas tem as chuvas, claro, de verão e tal, né? Que a gente já conhece bem, vocês, né? Na Divisas Bi conhecem bem, mas você vai ter um outro tipo de comportamento meteorológico oceanográfico, tá? Alguma dúvida até aqui, gente?
Tudo bem? Podemos seguir? Daqui a pouquinho a gente faz uma paradinha. Eu só vou entrar nessa questão dos riscos, né? Bom, eu vou continuar. Se tiver Oi, pergunta... Célia, o Carlos Oi. Eduardo levantou a mão. Pode falar, por favor. Pode falar, Carlos. Bom, depois ele retoma. Bom, então, de acordo com a Comissão Internacional de Oceanografia, né, agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos riscos costeiros aí, né? E, de acordo com essa comissão, eles definiram, né, alguns tipos de riscos, né, relacionados com mudanças climáticas nas zonas costeiras, né? Por que eu coloco isso aqui agora? Por que eu coloco mudança climática? Porque nós estamos falando disso também, tá? Porque a gente tem impactos das mudanças climáticas acontecendo no nosso litoral, tá? Então, é muito importante a gente ter essa visão, né, de que isso tudo está acontecendo, isso tudo está tendo intervenções diretas aí nos riscos costeiros, né? Então, a gente tem aí, nessa classificação, os riscos, né, de início rápido e aqueles os riscos cumulativos ou progressivos, tá? Então, a erosão costeira, né, e a inundação costeira, a gente vai ver, elas devem ser tratadas, né, com um olhar diferente do que é um escorregamento, do que é um movimento de massa de encosta, né, assim, né, do que é um movimento gravitacional aí, né, do que vocês estão acostumados a trabalhar, né, com escorregamentos, com inundações continentais, né, então a gente vai ver que esses processos, né, de erosão costeira e inundação costeira, eles têm que ser tratados de uma forma diferente, têm que ser entendidos de uma forma diferente, tá? Porque eles têm muito a ver com todos os processos que acontecem, não só os meteorológicos, mas os oceanográficos também, tá? E também com todas as intervenções, né, que o homem vem fazendo, né, as intervenções antrópicas na costa, né, então tudo isso a gente vai ver que está tudo relacionado. Bom, então aqueles de início rápido, né, são as sobrelevações de nível do mar que a gente tem quando a gente tem marés meteorológicas positivas, né, e aí a gente acaba tendo o quê? Uma maré alta anômala, né, e também as ressacas do mar, que envolvem agitação marítima. Depois eu vou dar as definiçõezinhas direitinho, tá certo? Então, o que acontece aqui? Nessa sobrelevação, né, quando a gente fala sobre elevação do nível médio do mar, é porque ele tem lá uma tendência, se eu estou na maré de Cizígia ou na maré de quadratura, tá? E ele, a partir desta fase, né, do ciclo de maré aí mensal, ela vai ter uma pré-mar máxima, né? E aí, essa pré-mar máxima, ela é sobrelevada por conta de um fator meteorológico, né? Que a gente chama de maré meteorológica, né, positiva, tá certo? Bem, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso também, nessa definição. Depois, também temos, ainda desses de início rápido, ondas geradas por ventos extremos, né? A gente não tem muito isso. De vez em quando a gente tem umas ondas, assim, solitárias aí que vêm, e que são geradas por ventos muito fortes lá fora, né? E aí acaba acontecendo... No nosso caso, né, são ventos, né, de fora, né, tá? Mas a gente tem, às vezes, em pré-tempestade, às vezes a gente tem alguns ventos muito fortes e que acabam gerando umas ondas aí, né, que não necessariamente elas podem ser locais, né, quer dizer assim, não necessariamente é daquele trem de onda que está vindo, né, mais um fator, né, meteorológico atuando em cima dessas ondas aí que vem bater na costa, tá? E aqueles de risco cumulativo, né, que a gente pode trabalhar, então, a questão da elevação do nível relativo do mar, né, de longo período, que é essa que está relacionada com as mudanças climáticas diretamente, tá? E também, como eu já falei, erosão costeira e inundação costeira, tá? Que são processos aí, né, e que a gente acaba tendo riscos relacionados a isso aqui, tá bom? Bom, e aí as definições que a gente tem, né? Então, como é que eu estou definindo? Então, a gente
estudando um pouco isso mais a fundo, né, a gente acabou identificando que nós temos eventos diferentes aí, tá? As ressacas do mar, né, e as marés altas anômalas, né? Por que eu estou chamando maré alta anômala, né? Que é essa sobrelevação do nível do mar, marés meteorológicas positivas, porque às vezes elas ocorrem, né, elas são mais importantes, essa sobrelevação acaba sendo mais importante do que uma agitação marítima que ocorre ali quando tem uma ressaca. Tá? Então, a ressaca é um evento meteorológico oceanográfico associado à passagem de ciclone extratropical, tá? A maior parte do tempo é extratropical. Os ciclones subtropicais, eles não geram muita agitação marítima, tá? Eles podem gerar marés altas anômalas, né? Mas eles são menos intensos, né, do que os extratropicais, que são aqueles formados lá nas zonas de ciclogênese lá no sul da América do Sul, tá? E até no Rio Grande do Sul, tá? Bom, então esse ciclone, quando ele vem, né, ele vem trazendo ventos aí, né, de sul, do quadrante sul, sudoeste, tá, sudeste, e aí ele vem trazendo ondas também desse mesmo quadrante, tá? E vai causar forte agitação marítima, ou seja, eu tenho elevada potência de onda, alta energia de onda, ondas com maior altura, tá, também. Ventos intensos, maré meteorológica positiva, tem, claro que sempre tem, porque esses ventos, eles empurram água, né, para cima do continente, tá? E também chuvas associadas, né? Então, na frente de todo o ciclone, né, tem o que a gente chama de frente fria, certo? E essa frente fria, elas não necessariamente vão gerar muita água, né? Geralmente elas dependendo da condição, elas não geram muita água, né? Tá? Mas sempre tem água associada, sempre tem chuva associada, tá? E aí, quais são os perigos, né, que a ressaca acaba tendo, né? Ela vai influenciar direto em erosão costeira, né, principalmente erosão de estruturas, tal, destruição de estruturas, a gente vê muito isso, inundação costeira também pode acontecer, tá? Bom, e as marés altas anômalas? Então, às vezes a gente tem uma sobrelevação do nível do mar, né, média, né, essa do nível médio do mar, e essa sobrelevação, claro, também associada à ocorrência da maré meteorológica lá positiva, forte, né, então tem um ciclone por trás também, tá? Mas, não necessariamente eu tenho ciclone, porque às vezes eu posso ter simplesmente uma tempestade tropical, ou uma tempestade, né, extratropical, né, mas uma tempestade ocorrendo lá fora, mas que essa tempestade não chega a gerar um ciclone, tá? Mas ela gera uma sobrelevação, tá? Forte. Principalmente quando eu estou com maré de cisígia, tá? E aí eu vou ter inundação costeira, né? E vou ter também, né, principalmente associado com essas marés, eu vou ter também inundações lá na planície costeira, lá nos estuários, lá atrás, tá? Inundação continental, enchente, alagamento, tá bom? Então eu vou ter chuvas mais intensas aí associadas com isso aí, tá? Célia, Oi. a Paula Campello, ela está te perguntando se as mudanças climáticas estão influenciando nos ciclones e alterando seus ciclos. Sim, a gente vai falar um pouco isso, tá? Com respostas. Eu vou te dar exemplos disso aí, tá bom? Como é que isso está se processando aqui na nossa costa, tá bom? Aguarda um pouquinho, que essa resposta já vem. Bom, então, vamos falar então agora de erosão costeira ou praial, tá? Eu vou só trabalhar os processos, depois a gente faz uma pausinha, tá? Rapidinha, para depois continuar. Muito bem. Então, a erosão costeira ou praial, né, ela ocorre por quê? Então, ela é um processo natural, né, que acontece na praia, certo? Só que a erosão é um processo natural, né, mas quando é que ela começa a se tornar perigosa, né? Quando é que ela entra, ela bota uma praia em risco, tá? Quando ela predomina a maior parte do tempo, tá? Então, quando essa erosão na praia começa a predominar a maior parte do tempo, ela gera o que a gente chama de balanço sedimentar negativo. Ou seja, o estoque de areia está abaixo do que ele deveria ser. Ou seja, está entrando menos areia e saindo mais areia, tá? Ou está, né? Enfim, saindo mais do que entrando. Então, saindo mais, entrando menos. De qualquer forma, é um balanço negativo. E aí que começa
que a gente começa a ver os problemas acontecerem, né? Essa figurinha é uma figurinha onde a gente trabalha com balanço sedimentar costeiro, né? Então, a gente tem para a praia, né? As influências, né, de entradas, os ganhos que uma praia pode ter de areia, né, as setas pretas, né, e as saídas de areia dessa praia, tá certo? Então, a gente tem vários desses processos, é bem complexo isso daqui, a gente estabelecer isso é muito complexo, você trabalhar com balanço costeiro, né, tá? A gente acaba trabalhando com o balanço da praia especificamente, né? Mas o balanço costeiro, que envolve tudo isso aqui, inclusive intervenções antrópicas, né? Como dragagens, tal, e também retirada de areia de praia, seja pelo que for, né? Por mineração, né? Tem praias que são mineradas mesmo, mas seja por lixo, enfim, essa coisa toda, né? Retirada de lixo da praia, né, mecanizado principalmente, então a gente tem todo esse conjunto aí de processos aí, tá? Então tem processos eólicos, tem processos da dinâmica sedimentar dessa praia, de saídas e entradas de sedimento, a gente tem descargas, né, quer dizer, fontes de sedimento, como eu falei, descargas fluviais, estuarinas, tal, pelos fluxos de maré, enfim, né, dunas aqui, enfim, a gente tem todo um contexto, né, a retenção em barras, né, de sedimentos em barras, né, enfim, todo esse contexto aí da complexidade da dinâmica sedimentar de uma praia, tá bom? Então, tudo isso está em jogo, né? O que a gente começa a sentir é quando começa a destruir as coisas ali, né? Só que a erosão costeira, a gente pode separar, assim. Tem aquela crônica, que é aquela de longo período, e que está associada com esse déficit de sedimento por longo período. E a gente tem aquela aguda, né? Então, assim, como é que eu identifico isso aqui, a crônica, né? A gente, claro, né? Historicamente, a erosão vem... ela é crônica quando historicamente ela está ali naquele trecho da praia, enfim, né, atuando, né, que é, por exemplo, a ponta da Praia de Santos, que todos conhecem o processo ali, todos já ouviram bastante falar dessa questão da erosão, né, de recuo da linha de costa ali na ponta da Praia de Santos, né, como aqui, tá? Então aqui é o canal 6, né, e aqui essa praia, historicamente ela tem um recuo, ela vem recuando desde que a Avenida da Praia foi construída em cima da praia, tá? Bem, não vou entrar em detalhes aí, mas ela é considerada um tipo de erosão crônica mesmo, né? Bom, e a gente tem a erosão aguda também, que é resultado de eventos extremos, intensos aí, né? Que são as ressacas e as marés altas anômalas. Então, aquilo que a gente mais vai perceber, né? Aquilo que fica na cara da gente é quando tem uma ressaca. A ressaca, uma maré alta anômala aí, quando tem um evento extremo, um evento intenso, a gente percebe, né? E esse que a gente mais percebe é erosão aguda, né? Só que a gente estudando praia, a gente, no meu caso, né, vocês vão ver o meu mapa de risco, ela está associado com a erosão crônica das praias de São Paulo, tá? Bom, a gente, desculpa, aí, inundação costeira é um outro risco costeiro, né, que está muito relacionado, então, quando a gente tem sobreelevação forte aí do nível do mar, né, nesses casos que a gente está tendo, que a gente vê aí, por exemplo, esse caso, né, de Mongaguá aqui, né, que a gente está vendo, com certeza a gente teve uma ressaca e inundação e mais uma sobreelevação importante, um evento misto, né, um evento conjugado aí, tá? Bem importante, né? E alguns exemplos aí, né, de inundação costeira, tá? Em várias praias aí, né? Então, aqui a gente vê também aqui em Santos um exemplo típico de sobreelevação mesmo, né? Mais importante sobreelevação, tá? Do nível do mar aqui, passando ali até pelo canal 4, né? Aqui, exemplo típico de ambos os processos, né? Tá? Certo? E aqui, então, nas ruas, né, além da parte frontal da orla, né, isso vai, a inundação costeira, ela vai atingindo, né, aqui no caso, a gente tem galgamentos, né, tá? E no caso aqui, a gente atingindo ruas, enfim, para dentro da planície costeira, tá? É claro que, tanto de erosão costeira, quanto de inundação costeira na orla oceânica, né, a magnitude dos efeitos desses eventos, tá, ela vai depender do que, então, que a gente está falando? Da intensidade da agitação marítima, do nível, né, do quanto o mar eleva,
o total, que é medido lá no marégrafo, né, ou seja, a sobrelevação total desse nível do mar, que está relacionado com o quê? Com a maré astronômica, né, se exige, a gente já sabe que tem uma amplitude de maré já vai ser maior, né, se a quadratura é menor, então vai depender disso também, e do efeito da maré meteorológica, que é essa maré, que é essa sobrelevação aí causada aí pelo evento meteorológico, né, pelo ciclone, pela tempestade. Tá? E, claro, também do estado erosivo dessa praia. Se essa praia tiver com erosão crônica, claro que a magnitude vai ser muito maior do que uma praia que esteja bem, que não esteja sofrendo erosão, certo? Que a gente chama de herança dessa praia, né? Então, se você tem, por exemplo, ano passado, a gente teve 2 grandes eventos em abril, né? Estava na pandemia, então as pessoas não vão se recordar muito, mas foram eventos extremos que eu realmente acho que nunca vi bater assim desse jeito, né? E foram eventos muito fortes, 2 eventos seguidos, um com um pico lá no dia 3, 4 de abril, o outro com pico no dia 8 de abril, mas foram eventos diferentes, né? Ciclones diferentes que passaram. E aí, claro, nesse de 8 de abril já pegou uma praia, as praias já estavam toda arregaçadas, né? E foi um evento de regional, né? Costa Sul e Sudeste do Brasil pegou tudo, chegou até o Espírito Santo aí, tá? Então foram eventos muito fortes mesmo. Bom, e aí? E isso tudo, então a gente está falando da orla oceânica, e agora lá na planície costeira. Na planície costeira a gente também tem inundação costeira, tá? Por quê? Porque esses que a gente tem entrada, claro, das marés para dentro dos canais de maré, para dentro dos estuários, certo? Então a gente vai ter também essa mesma sobrelevação, ela vai atingir as partes internas aí, né, dos estuários, tá? 2 exemplos aí em São Vicente, tal, lá no Jardim Veneza. Até esse nome Jardim Veneza já dá um susto na gente, né? Só o fato, né? Significa o quê? Que ela já tinha tendência aí de inundar mesmo, né? Tá? E no caso de inundação costeira, né? A gente tem a influência direta da maré, né? Então, as marés adentrando. E no caso de inundação continental, né, quando a gente tem esses eventos, a gente também tem a influência, né, a gente pode ter, claro, inundação continental, a influência direta ou indireta das marés. Então, se a gente pega num evento desses, com muita chuva lá atrás, né, dentro do sistema fluvial, né, estuarino, você pega muita chuva, que é o caso aqui, né, do Jardim Veneza, né, numa área que já é uma área que está bem na borda, né, já é uma área suscetível aí a sofrer inundação mesmo, né, pelas características do lugar, não só porque está na borda do rio, né, mas por outras coisas também no caso. Mas, enfim, se você pega chuva, né, então, essa chuva, quando ela precisa escoar, essa água toda que vem da bacia, precisa escoar, e ela encontra uma maré subindo, ela encontra um anteparo, né, quer dizer, a maré subindo, então ela vai mesmo inundar, né, essas áreas aí, né, e aí vai provocar inundação nas áreas que não são áreas, não fazem parte da parte estuarina do rio, né, e não necessariamente fazem parte da área estuarina do rio, né, mas estão, por exemplo, na parte de influência mais de água doce, né, mas pelo próprio represamento, essa forçante da maré, a gente acaba tendo esses eventos. Por isso que é bem complicado, na verdade, a gente determinar um e outro, né? Quer dizer, essa inundação foi só por influência de chuva mesmo, né? Essa inundação continental aqui, o enchente, os alagamentos também. Alagamento é fora, eu vou definir aqui, é fora do canal, tá? Então, aí a gente vai ter esses eventos que estão sempre muito juntos aí com a influência de maré, tá? Então, direta ou às vezes até indireta em determinadas áreas, né? Às vezes a gente tem até influência, por exemplo, em Cubatão, lá na Água Fria, a gente vai ter influência de maré lá em cima, tá? Ou seja, influência do represamento, né, das águas que estão descendo, né, para dentro do estuário, né? Tá? Por conta disso, por conta desse bloqueio causado pelas marés, tá? Bem,
Então, aqui, no caso, né, faltou, eu falei agora há pouco em alagamento, né, o termo alagamento, ele não é usado, assim, é um termo usado quando a gente está fora dos canais, longe dos canais, né, e tem muito a ver com a drenagem urbana, né, com a permanência de água em ruas, tal, mas não necessariamente, mas por conta de falta de escoamento superficial, tá? Bem, então, dito isso, que tudo que vocês já viram, né, a gente não tem, né, a erosão costeira, a inundação costeira, né, qualquer área costeira, principalmente porque a gente está com a elevação do nível do mar, né, qualquer área costeira vai estar sujeita a ter, a sofrer esses perigos aí, né, só por conta da elevação do nível do mar, tá? E também, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, o aumento da frequência, intensidade, duração de eventos meteorológicos e oceanográficos intensos e extremos, que é um dos efeitos do aquecimento global, sim, tá? Portanto, respondendo a pergunta aí da Paula, né, a gente está tendo esse tipo de modificação mesmo, tá? Dessas ciclogêneses todas aí, tá? Há um efeito mesmo, né, nessa ciclogênesis, por conta do aquecimento do oceano também, tá? Bom, Célia, só mais uma pergunta do Rui, que eu acho que vai nessa mesma tendência. Ele quer saber se a incidência de ressacas é maior no inverno e se sim, por quê? Então, sim, é no inverno, no outono e inverno, na verdade, né? Um pouquinho atrás eu falei que a temporada de ressaca, ela começa oficialmente, vamos dizer assim, em abril, na nossa costa, né? Em abril e vai até setembro, tá? Em anos normais. Por que isso acontece? Porque nessa época é que começa a se desenvolver, porque os ciclones estão se formando lá embaixo, né? Tá? E eles começam a intensificar essa formação, né, lá embaixo, lá no sul da América do Sul, tal, começam a intensificar essa formação justamente nessa época, no pós-verão, né, porque no verão tem um aquecimento, o oceano vai se esquentando, né, e aí isso tudo também contribui para essa maior formação de ciclones durante essa época, né, em outono e inverno. Acontece que, por conta dos sistemas atmosféricos também, né, enfim, começa a entrar num processo de resfriamento, né, também, a gente vai ter essas entradas, né, os ciclones, eles começam a conseguir entrar, né, conseguir passar, né, pelo sul, né, e conseguem migrar até a costa sudeste. Tá? Então, isso é facilitado justamente por conta dessa circulação, da circulação oceânica e da circulação atmosférica nessas épocas, né? Porque o tempo vai esfriando, então por isso que a gente, né, fala das frentes frias e tal, certo? Então eles conseguem, né? Conseguem, né? Durante o verão, em condições normais, né? Quando eu falo em condições normais, eu estou falando o quê? Fora dos anos de El Niño e Laninha, porque aí a coisa muda, né? A gente tem uma contextualização meteorológica oceanográfica um pouco diferente, né? Tá? Nas épocas de El Niño e Laninha. E aí você, durante essas fases, né, de verão, a gente não, esses sistemas a gente desenvolve aqui, os sistemas de alta pressão, né, que ocorrem aqui na nossa costa, eles são mais fortes, então eles não permitem que os sistemas de baixa pressão, que são esses ciclones, né, essas tempestades que vêm lá do sul, adentrem, né, então eles ficam mais para baixo, sempre, tá?